Olá, vamos falar sobre a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. E para isso, eu quero ler lá no primeiro capítulo de Gênesis 1:26, o texto que descreve a criação do homem. E nos diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto, portanto, descreve uma parte da criação. Segundo a própria Bíblia, o último ato criativo de Deus, a criação do homem e da mulher. Na criação, Deus ele coloca a sua imagem e semelhança no homem, que significa suas próprias características. Quando Deus cria todas as coisas, na verdade, é óbvio que toda a criação é proveniente de Deus, tem alguma característica de Deus, mas o homem tem semelhança, traz a imagem de Deus. Portanto, o ser humano é a imagem de Deus na Terra. Infelizmente, houve um fator degenerativo, o pecado. O pecado, na verdade, degenerou a imagem de Deus no homem, degenerou o homem total, ou o homem na sua plenitude. Na verdade, degenerou toda a terra, toda a criação na terra. Se formos analisar a Bíblia, vamos ver que toda a terra ficou sujeita à condição do homem pecador. Quando falamos da imagem de Deus no homem, nós podemos dizer que o homem ele é compatível para uma relação com Deus. Por isso, o ser humano foi chamado para a comunhão com Deus, porque muitas das características que há em Deus elas também estão presentes no homem, como, por exemplo, a espiritualidade, a racionalidade e também o sentimento. Isso tudo está presente em Deus e está presente no ser humano. Mas o pecado, esse fator degenerativo, ele, na verdade, tirou muito da propriedade de Deus que havia no homem, o corrompendo. O pecado é uma expressão do mal. O mal é a corrupção das coisas boas. E o pecado, portanto, é a corrupção do ser humano. Se em Deus não há pecado, porque o pecado ele é tudo aquilo que está contra a própria natureza de Deus. Se em Deus não há pecado, obviamente que o homem, compatível para se relacionar com Deus, perdeu a condição de relação com Deus. Por isso, lá no jardim, Adão e Eva foram expulsos para fora do jardim. E por isso que o homem, ele não nasce com a prerrogativa de ter uma plena comunhão com Deus. E nos diz a palavra de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus fez uma coisa maravilhosa e grandiosa. O próprio Deus experimentou a vida humana. Chamamos esse fato de encarnação. O Filho de Deus, Jesus Cristo, se tornou homem. É Deus que se torna homem. E quando Jesus se torna homem, ele se torna a imagem plena do Deus invisível. Inclusive é o que nos diz Paulo através da carta aos Colossenses 1:15, dizendo que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Já que a imagem de Deus no homem foi corrompida, não foi perdido de tudo, mas foi corrompida. Jesus é a imagem plena de Deus. A imagem invisível, lembra que Jesus Deus, ele é invisível. É uma das características divinas. Deus é invisível, porque ele é espírito. Então, portanto, ele tem essa característica de ser invisível. E quando ele cria o homem, ele cria a sua imagem visível na terra para administrar toda a criação.
mas essa criação cai juntamente com o homem. Então ele envia o seu próprio filho, que assume também a forma humana e se torna a imagem dele mesmo, a plena imagem de Deus. Ou seja, em Jesus tinha todas as características da divindade, porque ele é Deus, inclusive muito superior à criação de Adão. E em Jesus está plenamente todos os atributos de Deus, porque ele é Deus. Nós chamamos isso de obra de redenção, porque a própria imagem de Deus foi revelada para restaurar a própria vida do homem. Por isso que Jesus é o próprio Salvador e a redenção do ser humano que infelizmente fora corrompido através do pecado. No próximo vídeo vamos falar do pecado, o que ele é e o que ele significa. Mas que nós possamos meditar. Quando o homem é salvo, portanto, a imagem de Deus, ela começa a ser refeita no homem, através da sua espiritualidade, através da sua racionalidade e também no seu modo de sentir, de perceber as coisas. E esta redenção, esta restauração da imagem de Deus no homem, nós chamamos isso de salvação. Isso é a salvação, é a restauração do homem, é a restauração de tudo aquilo que foi perdido. Pense nisso, e você faz parte desse plano. Deus quer restaurar plenamente a imagem dele em você. Deus te abençoe.